Outra coisa que tem e que gera bastante polêmica e revolta no Brasil é o fundão eleitoral, né? Que são bilhões de reais. O Partido Missão, o MBL, é contra o fundão eleitoral? Então, nós somos contra, mesmo, a gente sempre votou de maneira contrária, todos os nossos votos foram nessa linha. Dito isso, nós temos que usar essa lição, porque não há como competir. Uma coisa que quem está nos ouvindo tem que entender é o seguinte: o Centrão, quando começou as manifestações de 2003, aí veio o Fora Dilma, todo mundo imaginou que o Centrão ia diminuir de tamanho. Esses Renan Calheiros, esses políticos velhos, falaram, a política velha vai acabar. Pois bem, passaram-se mais de 10 anos e a política velha aumentou de poder. E ela aumentou porque agora ela tem emenda infinita. A gente está falando de um orçamento de emendas que ultrapassa os 60 bilhões, tá? Por ano. Sim. E se eu falar num quadriano, a gente está falando de 240 bilhões no mínimo, porque vai aumentar esse valor, tá? E dois, o fundo partidário e o fundo eleitoral. Então, se você é uma pessoa honesta que quer concorrer contra os políticos velhos, você não tem nenhum dinheiro para concorrer. É incomparável a diferença. A gente está falando de um fundo eleitoral, um fundão de 5 bi por eleição e mais uma emenda por ano de 60 e poucos bi, que eles desviam, que eles compram voto. Então, e mais, o político ainda no Centrão, hoje ele tem redes sociais. Sim. Antigamente a direita tinha redes sociais e o cara do Centrão não tinha nada. Hoje ele tem. Pega o Manga. O que ele é, o Manga lá em São Paulo? Um político do Centrão. O próprio Topázio lá em Floripa. Um político do Centrão. E eles são populares. O João Campos, altamente popular. Centrão. Braige, lá em São Luís. Centrão, altamente popular. Os caras aprenderam. Tem dinheiro, tem um contrato marqueteiro e cresce. Sim. Então o que nós temos a fazer? A gente vai usar, infelizmente, vai continuar votando contra. E eu tenho uma proposta muito doida que faz é igual o jogo de... É igual lutar, quando você tá no jiu-jitsu, tem uma manobra de usar a força do adversário contra ele. Que vai fazer o seguinte: já que os partidos estão viciados nisso, no mesmo critério para você ter o fundo partidário e o fundo eleitoral, o seu número de deputados que eles elegem, pontos deles estarem hoje quem elegeu o Caneta Azul, em São Paulo, mudar. O critério é o seguinte: um partido tem 100 prefeitos. Você vai pegar esses prefeitos e aí eles vão ganhando pontos conforme eles melhorem qualidade da educação, qualidade da saúde, cobertura de saneamento básico, aumento da atividade econômica, ou seja, aumento do PIB. Se isso aconteceu, aquele prefeito ganha pontos, e aí você vai somando os pontos que seus prefeitos obtêm, gera uma ponderação, e aí um partido dele recebe dinheiro, só se o cara bate meta. Porque aí o fundo vira um sistema de incentivo a bom prefeito, e não um sistema de incentivo a político popular, Sim. que é o modelo que é hoje. Aí a gente usa a arma do sistema contra o sistema. E eu sou favorável a isso é parte da minha proposta de reforma. Perfeito. E quais que são as 3 principais propostas e pautas definidas pelo Renan Santos? Proposta número 1, a primeira coisa que eu vou fazer antes de chegar ao poder, que é ainda em novembro e dezembro, uma super reforma fiscal para a gente deixar a parte econômica, não digo resolvida, mas andando. E aí, para ir, ano que vem, já para 2017, andar com uma outra parte que é a agenda de competitividade. Então tem que resolver as contas públicas, e assim, um monte de reforma, um pacotão que a gente já protocolou, que envolve mexer com o privilégio do funcionalismo, acabar com a Zona Franca de Manaus, envolve diminuir renúncias fiscais para setores que mamam o dinheiro do governo, mexer com o BPC, mexer com Bolsa Família, fundir municípios. Essa é a proposta 1. A isso vem a agenda de competitividade, que é mexer, fazer uma nova reforma trabalhista que facilite contratações e demissões, mexer na abertura e fechamento de empresas para ser cada vez mais fácil, investimentos na parte de infraestrutura para tornar a energia mais barata e estados e rodagens melhores para quem está produzindo, fazendo que o produto brasileiro fique mais barato e a gente fique mais competitivo e ganhe mais dinheiro. A segunda agenda é a agenda de destruição do crime organizado, e aí essa eu vou fazer no dia 5 de janeiro de 2027, que é decretar nas áreas comandadas pelo crime organizado, estado de defesa, mudar as leis penais, as leis de processo penal, para acabar com benefícios como progressão de pena, saidinha, e tornar as penas muito mais pesadas, declarar, através da lógica do jeito do inimigo, as organizações, as facções criminosas como organizações terroristas, e limpar-os do mapa em um ano. Então, é um país seguro já no primeiro ano. Isso será possível de ser feito. E a terceira coisa é fazer a reforma administrativa que eu estava escrevendo. Essa vai beneficiar muito Santa Catarina, a coisa que mais beneficia, que é fazer com que município que trabalha pouco, que não é sustentável, seja fundido, juntar município, e fazer com que os municípios mais pobres do Brasil, eles tenham metas e indicadores de desempenho, que caso eles não atinjam, o político fique inelegível. Aí com o político ficando inelegível, aí você vai ter que colocar outro, o adversário. Se por muito tempo, se por 2 mandatos, não melhora os índices da cidade, saúde, segurança, educação e atividade econômica, aí você põe um interventor lá. Porque isso vai fazer com que o Brasil improdutivo, que vive de imposto coletado do Brasil produtivo, comece a ter que ficar produtivo. Senão os políticos lá vão se lascar. E aí essa reforma, em 10 anos, faz com que vocês realmente comecem a falar, pô, eu tô sentindo que eu não estou com essa pressão migratória vindo pra cá,
o dinheiro fica aqui, eu estou vendo estradas e rodagens melhores, investimentos em infraestrutura melhor aqui, simplesmente porque o dinheiro passa a ficar aqui. Assim como o dinheiro do Maranhão começa a surgir no Maranhão e ficar no Maranhão. Aí tá bom pra todo mundo, né? Aí você começa a ter uma federação que faz sentido. Que o Amapá vai ter dinheiro produzido no Amapá, o Acre dinheiro produzido no Acre, Ceará no Ceará e Santa Catarina em Santa Catarina. Do jeito que tá é assim, São Paulo pra baixo paga a conta e os políticos lá de cima mandam. Cara, isso tá errado. Tá errado. E tá ruim pra todo mundo. Só pra gente já encerrar e caminhar pro fim da nossa entrevista, aqui, como eu falei antes, tem bastante pessoas que vêm imigrantes, também pessoas que vêm do Nordeste para cá para trabalhar, e as agroindústrias, as empresas comentam que se não tivessem essas pessoas aqui, faltaria mão de obra. E também não tem mão de obra muito qualificada aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Como é que você avalia isso? Eu avalio que assim, veja, vocês têm agroindústria, vocês têm agricultura aqui. Existe agricultura, por exemplo, nesses estados do Nordeste? Mas não tem agroindústria nesses lugares. Porque você tem atividade econômica nesses outros lugares em que você poderia dispersar a atividade econômica melhor, não acontece. Então você concentra os empregos em algumas regiões, porque essas regiões são melhores para trabalhar e produzir. Era assim, por exemplo, só com São Paulo até os anos 70, 80. Até que o desenvolvimento veio mais para o sul também, e agora a gente está vendo esse desenvolvimento para o centro-oeste. A gente tem que espalhar para você gerar empregos de qualidade em todas as regiões, sem detrimento uma da outra. Coisa número 2, virá uma automação. Haverá automação. E isso vai atingir todas as regiões. Automações produtivas estão acontecendo. Isso vai chegar na agroindústria também, tá? Isso pode ter um impacto positivo no aumento da produtividade, na queda do valor dos produtos, mas negativo em não ter mais contratações. Então a gente vai ver isso acontecer, inclusive o Brasil vai ter que lidar com isso de uma maneira muito inteligente, senão a gente pode ter uma crise muito grande. Então, eu sei que as empresas aqui, elas precisam de mão de obra de fora, tá? Isso é um dado da realidade. Mas eu também sei que essas pessoas poderiam estar felizes nos seus estados com empresas por lá. E a política local não ajuda isso a acontecer. E eu sei que virá uma automação. E os próprios empresários sabem disso. E essa automação, ela vai fazer com que haja menos empregos, mas eles vão pagar muito mais. E aí acho que isso se adequa melhor à realidade local de quem trabalha e produz aqui. E eu acho que isso vai permitir, ao fim, qualidade de vida melhor para todos.